O hoje é o amanhã que você tanto se preocupou. E muitas vezes, 90% das vezes, as coisas não aconteceram. Olá, amigos, eu sou Augusto Fernandes e te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente. Se você quer aprender deste assunto do dinheiro, fica aqui comigo até o final desse vídeo, dessa live, e você terá um pouco mais de conhecimento para sair deste aperreio que você tem vivido, deste sufoco até então. E hoje nós vamos falar das preocupações financeiras que tanto tiram o sono de muita gente boa. Como evitar as preocupações financeiras e começar a viver. Bem, basicamente nós estamos no nosso 22º dia, Por que falar do dinheiro? Um tema muito interessante que a gente tem insistido em abordar e ajudar as pessoas a tratar desse tema. Hoje vamos falar um pouco desse livro clássico de Daniel Kahneman, que são 8 partes, não seria impossível falar dele aqui em 30 minutos, mas eu vou falar de 2 técnicas fundamentais que ao final dele você com certeza vai sair melhor e despreocupar menos, como o exórdio que eu falei agora no início. Eu gostaria de contar uma pequena história. Em 1871, William Owsley, que era um aspirante a médico no Reino Unido, ele leu 24 palavras que mudaram a sua vida. Apenas 24 palavras. Ele estava preocupado porque ia fazer o exame final de medicina, se ia passar ou não, se ia ter emprego, uma série de preocupações antes da formatura. E ele leu 24 palavras que alguém tinha escrito num século anterior, e isso lhe confortou durante toda a sua vida. Ele obteve tanto sucesso na vida que ele foi homenageado pelo rei à época. Ele se tornou um dos médicos mais conhecidos no Reino Unido, e principalmente quando ele morreu foram necessários 1466 páginas para contar a sua história, e apenas 24 palavras mudaram a sua história. Ele tinha lido essas palavras de Thomas Carlyle 42 anos antes, e as palavras são as seguintes, prestem atenção. O nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Olha que interessante. O nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Quantas vezes nós vamos dormir preocupados com o dia de amanhã? Quantas vezes nós vamos dormir e fazemos muitos e se isso acontecer, e se isso fazer isso, e se a pessoa falar aquilo outro, a gente entra num emaranhado de si que não conseguimos encontrar solução. E muitas vezes travamos. A ansiedade é tão grande, eu falei isso na live de ontem sobre as emoções, se você quiser pode dar uma passada na postagem de ontem. A ansiedade é tão grande que travamos, principalmente no campo financeiro. E se eu não tiver dinheiro para pagar no próximo mês? E se eu não conseguir pagar o aluguel no próximo mês? E se isso? E se aquilo? Então, como eu comecei o vídeo de hoje, o hoje é o amanhã que a gente tanto temia. E como fazer isso com as preocupações futuras? Daniel Kahneman dá outra dica. Nos concentrando com toda a nossa inteligência, com todo o nosso entusiasmo no trabalho que estamos realizando no hoje, para que sejamos magníficos o máximo possível. Sejamos perfeitos e excelentes no hoje, para que a gente possa concentrar no hoje e no agora, que a gente consegue sair lá do futuro. Muitos de nós não conseguimos concentrar no agora. Muita gente diz assim, que consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Não dá. O nosso cérebro não consegue pensar várias coisas. A gente tem várias preocupações. Pega uma, sai outra, pega uma, faz outra. Mas pensar 2 coisas simultaneamente ao mesmo tempo é impossível. Tanto é
que quando estamos muito ocupados, a gente esquece de comer, esquece muitas coisas do automatismo da fisiologia. Quando estamos muito ocupados, focados num trabalho, fazendo um trabalho que a gente já tem, um trabalho manual, que a gente tem acostumado a fazer, a gente não consegue comer, não lembra de ir no banheiro, não lembra de nada, porque a gente está acostumado àquele trabalho, está muito focado, a gente não lembra de muita coisa. E de repente a gente não vê nem a hora passar. Quando estamos assistindo um filme preferido, uma telenovela, quem assiste, um esporte preferido, o foco, quando é muito grande, você não consegue distrair. E é por isso que quando a gente está muito preocupado, muito focado nas preocupações, a gente só pensa na falta do dinheiro, nas preocupações com isso ou com a outra, ou com fulano, com beltrano, a gente não consegue desanuviar, não consegue liberar a atenção e fica focado apenas no problema. Qual é o resultado? A gente encontra outro problema e os diálogos internos aumentam. Tem um filósofo há 2000 anos que também disse 28 palavras que mudaram o mundo. Olha lá, ele dizia assim: e é assim, não andeis pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. O dia basta a sua própria aflição. Esse filósofo, por mais que as pessoas queiram discutir, era Jesus. E isso é um fato. Essas 28 palavras mudaram o mundo e muda até hoje. E por incrível que pareça, os cristãos que somos os mais inquietos, os mais aflitos, os mais preocupados e esquecemos desta mensagem direta de Jesus. Não vos canseis pelo ouro, não vos inquieteis. E está lá direto, muito claro na Bíblia. E somos os mais inquietos, os que mais se cansam, os que mais buscam o ouro. Olha que Jesus diz uma coisa interessante: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe vem de acréscimo. O tudo mais é o que a gente possa imaginar, tudo mais é aquilo que a gente quiser trazer. Tem o Daniel Carne diz que serviu o exército e tudo, e quando foi dispensado, um médico lhe ensinou um truque. Sabe aquela ampoleta que a gente vê, a ampoleta do tempo? Lá tem os grãos de areia em cima e elas vão passando lentamente. Por mais que a gente consiga acelerar, o médico falou, não passa mais do que um grão de areia pela ampoleta, que ali representa o tempo. Não passa mais do que um grão de areia pelo espaço da ampoleta. Por mais que a gente tenha anseio pelo tempo, por mais que a gente tenha anseio e preocupações das coisas, a gente não consegue passar 2 segundos no relógio ao mesmo tempo. 3 segundos, 1 hora, não conseguimos pular, a não ser no filme Clique, a gente não consegue pular um dia no calendário, 1 ano no calendário da vida, 1 segundo, a gente queria pular para o 13º do próximo ano, para o salário no final do mês, não dá para fazer isso. Só dá para passar 1 grão de areia a cada vez na ampoleta. E assim temos que fazer com as nossas preocupações da vida. É um problema de cada vez usando a técnica da ampoleta. Não dá para resolver todos os problemas, todas as preocupações de uma vez. É um de cada vez. Ah, mas elas chegam todas de uma vez. E vão chegar. E cada um pega o seu lugar na fila. Tem que ter a serenidade suficiente para isso resolver, para isso fazer. A primeira técnica que eu vou compartilhar com vocês é de 5 perguntas que eu acho importantes. Quem quiser anotar, anota aí, que é fundamental que ele passa. Olha lá, a primeira ele diz assim: eu tenho tendência para adiar a vida presente e a fim de me preocupar com o futuro. Isso é ansiedade. A maioria das pessoas hoje vive uma ansiedade, querendo antecipar o tempo a toda hora, a todo instante. E os problemas vão vir de carrada. Vão vir os problemas do futuro também. Esquecemos disso. Se a gente quer antecipar o final do mês para pagar as contas, ou o dia 5 de cada mês para pagar as contas, para receber logo, ou o final do ano para receber o 10º, ou o que a cliente ou o cliente pagar logo a gente, vai vir os problemas também. Então, se você tem tendência a adiar a vida presente para antecipar o futuro, no futuro lá também tem problemas.
Então, ter cautela e repensar essa questão. É um tempo por vez, a técnica da ampulheta. Segunda pergunta, costuma amargar às vezes o presente para lamentar as coisas que aconteceram no passado, mesmo que essas coisas estejam totalmente resolvidas? Olha o que a gente mais vê, a gente reclamando. Eu já me peguei muitas vezes reclamando do passado, mesmo que essas coisas do passado já estivessem resolvidas, e aí eu vou para o passado, sofro de novo, lamento de novo, e há todo um sofrimento. Já me aconteceu isso, já vivi isso, e é muito dolorido. Não tem por que amargar o passado. No presente, isso é sofrer 2, 3, 4, 5 vezes. Eu conheço uma história de uma filha de uma mãe que por 28 anos ficaram sem se falar. 28 anos, por conta de qualquer coisa lá que elas nem mais lembram. 28 anos. E isso não vale a pena. É aquela história, será que o seu problema de R$5 você não está pagando 50 mil reais? Muita gente está aí, se aí traz o problema para o presente sem a menor necessidade. Terceira pergunta, levanto-me pela manhã resolvendo aproveitar o dia ou tiro o máximo do proveito dessas suas 24 horas? Gente, são 168 horas por semana, 88 mil segundos por dia. Este é o maior tesouro que todos nós temos. Todos, do homem mais rico, do homem mais pobre, em Moscou, em Nova York, no Ceará, em Sobral, no Paracuru, em Calcaia, todo mundo deste planeta tem 24 horas. Do homem mais rico ao homem mais pobre, da mulher mais rica à mulher mais pobre, todo ser humano tem 24 horas. E a diferença é como a gente aproveita esses 88 mil segundos, essas 168 horas semanais. Todos nós temos o mesmo tempo. E é isso na semana. E é isso que faz a grande diferença, como aproveitamos esse tempo, como utilizamos. Então, quando acordamos pela manhã, a gente diz, hoje eu vou aproveitar o dia, vou tirar o máximo das minhas 24 horas, ou a gente fica preso ao passado, se lamentando, tentando antecipar o futuro. A escolha é nossa. Qual a roupa mental que a gente vai vestir? A da irritabilidade ou a da felicidade? A da preocupação excessiva com o vir a ser ou tentar resolver o que está ao meu alcance? Porque só podemos fazer o que está no presente. Ninguém pode ser feliz no futuro, ninguém pode ser infeliz no futuro. Só podemos ser felizes agora, no presente. É o único tempo que a gente tem agora no presente. Quarto, posso tirar o mais proveito da vida vivendo com os compartimentos diários? Essa questão dos compartimentos é assim, é cada coisa no seu lugar. Quando eu estou no trabalho, tem os problemas do trabalho. Quando eu estou em casa, tem os problemas de casa. Não adianta misturar as coisas. Por mais que a gente tente, por mais que a gente faça, tem que departamentalizar e fechar os departamentos, porque senão a gente enlouquece. Senão a gente não consegue equalizar as coisas. Quinto, quando que a gente vai começar a fazer isso? Semana que vem, amanhã, hoje, agora? Só depende da gente. É uma escolha nossa. Então, isso é muito interessante, a gente estar focado e atento a essas 5 perguntas que Daniel Card vale. Agora eu vou entrar no cerne da questão das preocupações, porque preocupação todo mundo tem, problemas todo mundo tem. A virada, o final do ano, parece que eles se acumulam pelo ano todo. Parece que o tempo vai diminuindo, todo mundo quer resolver a vida nessas 2 últimas semanas. Gente preocupada com as ceias, gente preocupada com o 13º que já foi, final do ano, escola das crianças, ABC, festival, matrícula, fardamento, livro, tanta preocupação que não sabe se vale a pena ou não. Então, são 2 semanas para resolver a vida, 2 semanas para fazer tudo acontecer, e as preocupações e a ansiedade aumentam. Isto é uma realidade. E Daniel Card propõe, no capítulo 2 desse livro, como eu disse, ele é dividido em 8 partes,
mas ele propõe no capítulo 2 uma fórmula que é muito interessante. Quem inventou foi o mesmo cara que criou a indústria do ar-condicionado, que é o Carnier, e ele fala uma coisa muito, muito interessante. Ele divide em 3 etapas essa técnica que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Agora ele fala assim, ele fala assim, a primeira pergunta, ele diz assim: analise sem medo e honestamente a situação. Imagine o que o pior que poderia acontecer, e se o resultado da sua preocupação, o seu fracasso, se concretizasse. Analise do pior que poderia acontecer. Se o fracasso que você tanto teme acontecesse, se concretizasse, qual seria a coisa pior que poderia acontecer? É perder o emprego? É não ter o dinheiro? É não ter o dinheiro do aluguel? Qual seria a pior coisa que de fato poderia acontecer se a sua preocupação se concretizasse? É analisar o pior. Ponto. Analisou o pior sem medo e honestamente. O passo 2 é quando você faz essa análise e vê as consequências, aceite-as pelo menos mentalmente. Nesse momento, se necessário, você aceita mentalmente, acata essa ideia. Bem, se, por exemplo, no caso do jovem lá, médico, qual era a pior coisa? Ele não passar em medicina, não passar, não conseguir concluir o curso, ter que fazer outra prova e perder mais 6 meses. Era a pior coisa naquele momento da sua preocupação. Quantas pessoas, para um estudante perder 6 meses no semestre é um desastre horrível. Para alguém não ter o dinheiro do aluguel no mês e ter que explicar ao dono do imóvel, é uma coisa muito difícil, não é fácil. Não ter o dinheiro da prestação devida por ter acontecido uma outra emergência, não é uma coisa fácil. Então esta é a pior coisa. Aceita momentaneamente, mentalmente. Ok. Quando a gente faz essa aceitação íntima, acontece uma coisa interessante dentro da gente. A gente vai ter uma sensação de alívio. Por quê? Porque o medo desaparece. Por incrível que pareça, quando você aceita a coisa do pior que pode acontecer e aceita mentalmente, temporariamente, uma coisa automática acontece, uma leve sensação de alívio e o medo tende a desaparecer. O terceiro passo, e a coisa mais importante aqui a ser aplicada, você vai se dedicar calmamente tempo, energia e esforço para remediar as possibilidades, para tentar resolver a situação. Quando você dedica tempo, esforço, coragem para tentar mudar do pior ao melhor, as coisas começam a mudar. Por quê? Qual que é o truque psicológico nessa técnica? É a aceitação. Quando a gente começa a aceitar, faz uma questão íntima que é a liberação. E lhe dá liberação e espaço mental para você buscar soluções. Você começa a ter espaço mental dentro de você e começa a ir em busca de soluções. Isso é automático. Experimente com uma preocupação fazer isso. Qual é o primeiro passo? Bem, eu vou aceitar a pior coisa que possa acontecer, pelo menos no segundo passo, momentaneamente e mentalmente as suas consequências. Momentaneamente. Qual é o terceiro passo? Bem, já que eu aceitei momentaneamente as suas consequências, o terceiro passo é me dedicar em esforço e energia calmo a resolver aquele problema. E aí você começa a ver uma coisa que você não estava vendo antes, que é soluções. Porque quando a gente está preocupado excessivamente, fica obliterado. A gente não tem soluções, a gente não consegue enxergar, a solução está ali na nossa frente, a gente não consegue, seja qual for. Às vezes é fazer uma hora extra, às vezes é buscar uma renda extra, às vezes é gastar menos, às vezes é remanejar um dinheiro,
às vezes é renegociar uma conta, e tem uma série de soluções passo a passo para buscar. Às vezes é cessar os gastos, às vezes é buscar novas opções. Então, solução tem. Hoje uma pessoa falava assim, porque eu postei mais cedo que era necessário organizar as contas. Comece a semana organizando suas contas. Comece pequeno, com uma solução, com uma conta. A pessoa dizia assim, eu não consigo porque eu ganho pouco. É verdade. É verdade. É verdade, mas é necessário começar. É necessário começar. Se a gente começa, é importante dar os primeiros passos. É importante caminhar em direção. É importante o processo, ele tem que se começar. A gente tem que partir de algum lugar. Viver preocupado não vai resolver o seu problema. Viver excessivamente preocupado vai destrambelhar, como se diz no popular, as suas emoções. Vai desorganizar todo o seu íntimo e vai lhe tirar toda a esperança e a energia. O cérebro é uma máquina que precisa de energia. Por isso, por isso que a gente precisa hidratar, por isso que a gente precisa cuidar dele, por isso que a gente precisa alimentar-se bem. E uma das alimentações do cérebro e saciá-lo, além das alimentações orgânicas, principalmente uma boa leitura, otimismo, bons pensamentos, uma boa conversa e tirar esses fardos pesados da preocupação. Augusto, como que eu consigo fazer isso se eu tenho tantos problemas, se eu sou sozinho? Começa a pedir ajuda, começa a parar e pensar na sua situação. Fazer a mesma coisa todo mês, fazer as coisas todo mês, não vai, todas as vezes, da mesma forma todo mês, não vai lhe tirar, não vai fazer você mudar as coisas que você já está há tanto tempo sofrendo. Você precisa de alguma forma, mudar a situação. Buscar novos conhecimentos, buscar novas soluções, buscar alimentar a sua alma, o seu cérebro. O cristianismo é uma forma, novos conhecimentos é uma forma, trabalhar muitas vezes novas ideias é outra forma, mas é importante fazer algo urgente por você. Dale Carnegie tem essas soluções e essa técnica. Eu fiz um Reels hoje, que é um corte dessa live, tem um Reels lá também que explica a técnica com muita propriedade, então é importante também você observar lá. Qual que é o resumo dessa obra toda, gente? Não existe milagre. Não existe milagre para fazer assim, as preocupações desaparecerem. Precisa de foco, precisa de atenção, precisa de boa vontade da nossa parte e esforço para mudar a situação. Precisa canalizar a energia que nos resta para caminhar para uma solução, etapa a etapa. A técnica da ampulheta é uma técnica muito boa, é um problema por vez. Não adianta pegar todos os problemas que travam. Todos os problemas a gente não vai resolver. Todos os problemas de uma vez a gente não termina, não consegue solucionar. É um por vez. Essa estratégia desses 3 passos da resolução das preocupações ajuda bastante. Com isso que muita gente, essas 24 palavrinhas que dão clareza nas soluções, eu vou ler de novo para vocês essas 24 palavrinhas que ajudou muita gente. Olha lá, o nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Tem gente, um GPS, por exemplo, ele traça uma rota de 1000 quilômetros, de uma viagem longa,
mas ele só mostra, como um farol, só mostra de 200 metros. A estrada vai mostrando de 200 e 200 metros. Ele não precisa mostrar e iluminar 1000 quilômetros. É de 200 e 200 metros. E é isso que tem que ter clareza. A gente não precisa ver a solução do problema todo de uma vez, mas a gente tem que dar de passo em passo para poder caminhar e começar a se livrar dessas preocupações excessivas, gente. É importante, é fundamental caminhar para isso. Mas de uma coisa é certo: acerene seu coração, aprenda a respirar, tira um pouco a lamentação, tira um pouco a reclamação, aplica em ti a gratidão prática, que é a gratitude, que é a ação prática da gratidão, é a ação de praticar esta gratidão. Sai um pouco de ti mesmo e dos teus problemas e vai em direção ao outro, um pouco de fazer algo por alguém, vai te fazer tão bem, vai sair te ajudar a esquecer um pouco os teus problemas e magicamente algo vai acontecer. Você vai conseguir, despreocupando-se de si, esclarecer e ter clareza para resolver um pouco os teus problemas. A bem da verdade, preocupados, todos andamos nos dias de hoje, principalmente as questões financeiras. Mas a bem da verdade mesmo, um filósofo muito antigo já dizia: não vos inquieteis pelos dias de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Com muita alegria, eu sou Augusto Fernandes e compartilho todos os dias aqui contigo ideias para te tirar do sufoco e te levar melhor, com mais clareza, ao crescimento financeiro, para que você possa ter uma vida muito mais abundante e realizar os teus sonhos. Foi uma alegria imensa, te desejo uma boa noite, até amanhã, o nosso próximo encontro, onde eu vou te contar mais alguns segredos. O hoje é o amanhã que você tanto se preocupou e muitas vezes, 90% das vezes, as coisas não aconteceram. Olá amigos, eu sou Augusto Fernandes e te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente. Se você quer aprender deste assunto do dinheiro, fica aqui comigo até o final desse vídeo, dessa live, e você terá um pouco mais de conhecimento para sair deste aperreio que você tem vivido, deste sufoco até então. E hoje nós vamos falar das preocupações financeiras, que tanto tira o sono de muita gente boa. Como evitar as preocupações financeiras e começar a viver. Bem, basicamente nós estamos no nosso 22º dia, Por que falar do dinheiro? Um tema muito interessante que a gente tem insistido em abordar e ajudar as pessoas a tratar desse tema. Hoje vamos falar um pouco desse livro clássico de Daniel Kahneman, que são 8 partes, não seria impossível falar dele aqui em 30 minutos, mas eu vou falar de 2 técnicas fundamentais que ao final dele você com certeza vai sair melhor e despreocupar menos, como o exórdio que eu falei agora no início. Eu gostaria de contar uma pequena história. Em 1871, William Owsley, que era um aspirante a médico no Reino Unido, ele leu 24 palavras que mudaram a sua vida. Apenas 24 palavras. Ele estava preocupado porque ia fazer o exame final de medicina, se ia passar ou não, se ia ter emprego, uma série de preocupações antes da formatura. E ele leu 24 palavras que alguém tinha escrito num século anterior, e isso lhe confortou durante toda a sua vida. Ele obteve tanto sucesso na vida que ele foi homenageado pelo rei à época. Ele se tornou um dos médicos mais conhecidos no Reino Unido, e principalmente quando ele morreu foram necessários 1466 páginas para contar a sua história, e apenas 24 palavras mudaram a sua história. Ele tinha lido essas palavras de Thomas Carlyle 42 anos antes,
E as palavras são as seguintes, prestem atenção. O nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Olha que interessante. O nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Quantas vezes nós vamos dormir preocupados com o dia de amanhã? Quantas vezes nós vamos dormir e fazemos muitos e se isso acontecer, e se isso fazer isso, e se a pessoa falar aquilo outro, a gente entra no emaranhado de si que não conseguimos encontrar solução. E muitas vezes travamos. A ansiedade é tão grande, eu falei isso na live de ontem sobre as emoções, se você quiser pode dar uma passada na postagem de ontem. A ansiedade é tão grande que travamos, principalmente no campo financeiro. E se eu não tiver dinheiro para pagar no próximo mês? E se eu não conseguir pagar o aluguel no próximo mês? E se isso? E se aquilo? Então, como eu comecei o vídeo de hoje, o hoje é o amanhã que a gente tanto temia. E como fazer isso com as preocupações futuras? Daniel Carnegie dá outra dica. Nos concentrando com toda a nossa inteligência, com todo o nosso entusiasmo no trabalho que estamos realizando no hoje, para que sejamos magníficos o máximo possível. Sejamos perfeitos e excelentes no hoje, para que a gente possa concentrar no hoje e no agora, que a gente consegue sair lá do futuro. Muitos de nós não conseguimos concentrar no agora. Muita gente diz assim, que consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Não dá. O nosso cérebro não consegue pensar várias coisas. A gente tem várias preocupações. Pega uma, sai outra, pega uma, faz outra. Mas pensar duas coisas simultaneamente ao mesmo tempo é impossível. Tanto é que quando estamos muito ocupados, a gente esquece de comer, esquece muitas coisas do automatismo da fisiologia. Quando estamos muito ocupados, focados num trabalho, fazendo um trabalho que a gente já tem, um trabalho manual, que a gente tem acostumado a fazer, a gente não consegue comer, não lembra de ir no banheiro, não lembra de nada, porque a gente está acostumado àquele trabalho, está muito focado, a gente não lembra de muita coisa. E de repente a gente não vê nem a hora passar. Quando estamos assistindo um filme preferido, uma telenovela, quem assiste, um esporte preferido, o foco, quando é muito grande, você não consegue distrair. E é por isso que quando a gente está muito preocupado, muito focado nas preocupações, a gente só pensa na falta do dinheiro, nas preocupações com isso ou com a outra, ou com fulano, com Beltrano, a gente não consegue desanuviar, não consegue liberar a atenção e fica focado apenas no problema. Qual é o resultado? A gente encontra outro problema e os diálogos internos aumentam. Tem um filósofo há 2000 anos que também disse 28 palavras que mudaram o mundo. Olha lá, ele dizia assim: e é assim, não andeis pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. O dia basta a sua própria aflição. Esse filósofo, por mais que as pessoas queiram discutir, era Jesus. E isso é um fato. Essas 28 palavras mudaram o mundo e muda até hoje. E por incrível que pareça, os cristãos que somos os mais inquietos, os mais aflitos, os mais preocupados e esquecemos desta mensagem direta de Jesus. Não vos canseis pelo ouro, não vos inquieteis. E está lá direto, muito claro na Bíblia. E somos os mais inquietos, os que mais se cansam, os que mais buscam o ouro. Olha que Jesus diz uma coisa interessante: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe vem de acréscimo. O tudo mais é o que a gente possa imaginar. Tudo mais é aquilo que a gente quiser trazer. Tem o Daniel Carnegie diz que serviu o exército e tudo, e quando foi dispensado, um médico lhe ensinou um truque. Sabe aquela ampoleta que a gente vê, a ampoleta do tempo? Lá tem os grãos de areia em cima e elas vão passando lentamente.
Por mais que a gente consiga acelerar, o médico falou, não passa mais do que um grão de areia pela ampulheta, que ali representa o tempo. Não passa mais do que um grão de areia pelo espaço da ampulheta. Por mais que a gente tenha anseio pelo tempo, por mais que a gente tenha anseio e preocupações das coisas, a gente não consegue passar 2 segundos no relógio ao mesmo tempo. 3 segundos, 1 hora, não conseguimos pular, a não ser no filme Clique, a gente não consegue pular um dia no calendário, um ano no calendário da vida, um segundo, a gente queria pular para o 13º do próximo ano, por salário no final do mês, não dá para fazer isso. Só dá para passar um grão de areia a cada vez na ampulheta. E assim temos que fazer com as nossas preocupações da vida. É um problema de cada vez usando a técnica da ampulheta. Não dá para resolver todos os problemas, todas as preocupações de uma vez. É um de cada vez. Ah, mas elas chegam todas de uma vez. E vão chegar. E cada um pega o seu lugar na fila. Tem que ter a serenidade suficiente para isso resolver, para isso fazer. A primeira técnica que eu vou compartilhar com vocês é de 5 perguntas que eu acho importantes. Quem quiser anotar, anota aí, que é fundamental que ele passa. Olha lá, a primeira ele diz assim: eu tenho tendência para adiar a vida presente e a fim de me preocupar com o futuro. Isso é ansiedade. A maioria das pessoas hoje vive uma ansiedade, querendo antecipar o tempo a toda hora, a todo instante. E os problemas vão vir de carrada. Vão vir os problemas do futuro também. Esquecemos disso. Se a gente quer antecipar o final do mês para pagar as contas, ou o dia 5 de cada mês para pagar as contas, para receber logo, ou o final do ano para receber o 10º, ou o que a cliente ou o cliente pagar logo a gente, vai vir os problemas também. Então, se você tem tendência a adiar a vida presente para antecipar o futuro, no futuro lá também tem problemas. Então, ter cautela e repensar essa questão. É um tempo por vez, a técnica da ampulheta. Segunda pergunta, costuma amargar às vezes o presente para lamentar as coisas que aconteceram no passado, mesmo que essas coisas estejam totalmente resolvidas? Olha o que a gente mais vê, a gente reclamando. Eu já me peguei muitas vezes reclamando do passado, mesmo que essas coisas do passado já estivessem resolvidas, e aí eu vou para o passado, sofro de novo, lamento de novo, e há todo um sofrimento. Já me aconteceu isso, já vivi isso, e é muito dolorido. Não tem por que amargar o passado. No presente, isso é sofrer 2, 3, 4, 5 vezes. Eu conheço uma história de uma filha de uma mãe que por 28 anos ficaram sem se falar. 28 anos, por conta de qualquer coisa lá que elas nem mais lembram. 28 anos. E isso não vale a pena. É aquela história, será que o seu problema de R$5 você não está pagando 50 mil reais? Muita gente está aí, se aí traz o problema para o presente sem a menor necessidade. Terceira pergunta.